Dois, um. Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal sobre comunicação e negócios. Para você que está nos escutando pela primeira vez, eu, Bruno Scartozoni, e o meu sócio, Paulo Ferreira, batemos papos com convidados incríveis toda semana. Essa é uma iniciativa da nossa empresa, a Story Talks, consultoria de narrativa e expressão. Mas vamos cortar o papo furado e ir direto para o assunto. Paulo, quem é o nosso convidado de hoje? Olá, tudo bem, pessoal? Nosso convidado de hoje é uma referência nacional e internacional em cirurgias por videoartroscopia de quadril, focado na preservação da cartilagem. Ele é médico ortopedista e empreendedor digital, ensinando médicos e pacientes pela internet através do Medical Media Elite. Com vocês, Davi Guzmão. Olá, pessoal. Muito obrigado pela receptividade calorosa. Um prazer. A gente agradece a sua presença. O que eu achei curioso aqui é que quem não é médico, né, sempre brinca que médico está sempre de jaleco e tal. E eu tô vendo aqui pela câmera que você tá de jaleco agora, né? Tem até o seu nomezinho aqui. Quer dizer, então os médicos até gravam até podcast de jaleco. Muito bom. Tá no consultório, Davi? Não. Na verdade, eu aluguei uma sala extra e montei um estúdio em cima do meu consultório. Perfeito. Então, eu estou no meu estúdio número 2 aqui, digamos assim. Eu vou fazer uma breve introdução desta outra parte, porque médico ortopedista, as pessoas entendem perfeitamente bem o que é. Mas esta outra parte que o Davi está desenvolvendo, que é, de certa maneira, uma ponte para ajudar os médicos a entenderem um pouco mais a sua comunicação específica, comunicação com pacientes e o seu marketing em geral, porque, afinal, é uma atividade comercial muitíssimo regulamentada, muito exigente nesse sentido, mas que precisa também de comunicação e marketing. O Davi desenvolveu um curso digital para médicos, especificamente para médicos, para ajudá-los a desenvolver, então, essas capacidades de marketing e de promover dentro da ética médica, dentro das exigências dos conselhos de medicina, aprender a desenvolver isso, então, comunicação e marketing de uma maneira adequada às regulamentações e aos conselhos, mas de uma maneira efetiva. É isso, Davi. Conta um pouco para a gente de onde nasceu essa iniciativa. É exatamente isso, Paulo. Então, assim, o que houve, né? Há muitos anos que eu comecei a ver a necessidade da pessoa estar onde os olhos estão. Quando eu voltei do meu treinamento na Inglaterra, da parte de cirurgia de quadril, que isso aí foi em 2005, eu já comecei a montar todo aquele meu perfil digital, né, que era naquela época com site, 2005 não tinha nem o iPhone ainda, né, então tinha a construção do site, falando sobre como é que eram os tratamentos e tal. Só que isso foi aumentando numa velocidade que as pessoas não estavam preparadas para ver essa velocidade crescendo tão rápido, né, frequentemente a gente vê isso na tecnologia. Então, quando entrou uma forma tão grande as mídias sociais, eu já estava muito adaptado a essa comunicação. O que eu simplesmente fiz foi tentar agregar uma habilidade mais, que seria falar com a câmera, falar em vídeo, e tentar, inclusive com aprendizados com vocês, fazer um melhor storytelling de alguma coisa. E com o surgimento da pandemia, isso acelerou muito a necessidade, porque de uma hora para outra a gente se viu em casa, né, sem poder ter acesso ao paciente, sem o paciente poder ter acesso a nós, e chegou um momento da pandemia, que deu uns 2 meses, mais ou menos, acho que foi em abril, teve a abertura da telemedicina, que até então não era permitido fazer. E o curioso foi o seguinte, quando abriu a telemedicina, o que eu fiz? Eu só girei a chave do meu site, coloquei o vídeo lá, faço telemedicina,
e instantaneamente as consultas voltaram ao normal, né, de uma maneira muito rápida. Então, a minha maior vontade, assim, de ajudar colegas que são excelentes, tá, no que fazem, que têm uma excelente formação e capacitação, para eles terem uma comunicação efetiva e não deixar o ambiente da internet simplesmente desocupado, para depois eles ficarem reclamando assim, olha, na internet só tem conteúdo ruim, na internet, o Dr. Google, né, meu diploma, não confunda meu diploma com o diploma do Dr. Google, eles falam assim. Então, assim, olha, se tu acha que na internet não tem conteúdo bom, eu te convido a povoar a internet com conteúdos de excelente qualidade. Então, eu coloquei a minha expertise desses anos para ensinar colegas médicos a poder fazer uma comunicação que seja elegante, de qualidade, efetiva e cumprindo 100% as normas do Conselho Federal de Medicina. Sabe que alguns meses atrás, né, eu tive que, enfim, no meio da pandemia, eu tive que ir numa endócrina e tal, mas não tinha nada a ver com corona, tá? Eu só tava com uma rinite. E eu cheguei lá e ela, enfim, pediu para que eu fizesse um certo procedimento, né, diário e tal. E aí, no final da consulta, ela falou assim, olha, se você tiver dúvida de como faz esse procedimento, vai lá no meu Instagram que eu coloco os vídeos tutoriais e aí você aprende no vídeo. E eu achei isso incrível, né? Porque as mídias sociais estão aí não só para divulgar o serviço de um médico, né? Mas também para ajudar os pacientes. Você já viu alguma coisa nesse sentido? É exatamente isso, Bruno. O que acontece é que essa comunicação médica, nós temos que ajudar e agregando valor na vida das pessoas, né? O que se chama também aí do marketing social, marketing 4.0. Eu tenho que causar uma transformação real de informação na vida da pessoa para que isso seja efetivo. Então, seguindo na base desse exemplo, Bruno, uma das coisas que eu faço, se eu indico, por exemplo, um procedimento cirúrgico para o paciente que tem um grau de complexidade, a pessoa está tensa durante a consulta. Ela muitas vezes está sozinha, um cônjuge, está só o marido, por exemplo. Aí o marido chega em casa e a esposa começa a perguntar, mas tu perguntou isso, mas tu perguntou aquilo? E é muita complexidade para uma hora de consulta passar tudo. Então, o que eu faço? Eu tenho playlists de procedimentos cirúrgicos e playlists de doença. Por exemplo, o paciente tem uma doença relativamente rara que eu trato, que chama osteonecrose. Aí eu digo o que é, explico para o paciente e recomendo o seguinte, olha, é muito importante que tu assista essa playlist de vídeos aqui, que vão tratar especificamente do teu problema de saúde, e também eu comento sobre a cirurgia, a mesma coisa que a gente comentou aqui, mas de uma forma muito aprofundada. Então vai dar uma sequência que, se nós somarmos os minutos, isso ultrapassa de 1h30, onde a pessoa fica vendo uma coisa preparada especificamente para o problema de saúde dela. Então, quando ele retorna à consulta, nossa, ele retorna mais tranquilo, ele informado, né, de verdade. Informado, né, porque um dos grandes problemas que pode acontecer na área médica é um desequilíbrio entre expectativa e realidade. Então, às vezes, o paciente pode ter uma expectativa muito alta em relação a alguma coisa que a medicina não consegue resolver tanto, e esse desequilíbrio pode gerar problemas de conflito entre o médico e o paciente. Então, assim, e a principal queixa dos pacientes é que o médico não conversou comigo o suficiente, o médico não olhou para mim nos meus olhos, o médico não me examinou. Então, tentando prolongar o tempo de uma consulta, o primeiro aperto de mão digital ocorre antes da consulta, o abraço com o paciente vai acontecer na consulta, e prolongar esse contato informativo mesmo após o paciente tendo saído do consultório. Isso aí é inacreditável, o efeito positivo que isso causa. Muito, muito interessante isso, Davi. Inclusive, porque me bate aqui uma sensação muito interessante do seguinte. Dois problemas aí, duas questões que são endereçadas por essa solução que você está trazendo. Olha só.
esta questão que você falou, quer dizer, a internet tem qualquer tipo de conteúdo, mas efetivamente, se os melhores médicos, os melhores profissionais, eles querem que haja conteúdo de nível elevado lá, eles precisam providenciar justamente esse conteúdo de nível elevado, adequado para os seus pacientes, para a realidade brasileira, porque senão o conteúdo vai continuar existindo, mas só que ele não vai ter o filtro de qualidade. Então, primeiro ponto, super importante isso. Mas tem uma outra coisa também que me bateu com um valor muito claro aqui. Médicos e pacientes, né, dos dois lados, eu já ouvi isso, nós treinamos muitos médicos, Davi, graciosamente, aí disse, treinado por nós, Davi fez o nosso curso em Porto Alegre, há algum tempo atrás, é um dos muitos médicos que a gente treinou, mas eu ouço de médicos e de pacientes, quase que na mesma proporção, uma insatisfação com a dificuldade do tempo de consulta, que às vezes é limitado, né? E por mais que não seja uma consulta curta, procedimentos médicos são muito complexos. Então, todo o tempo disponível ainda assim é pouco para desenvolver, inclusive porque o paciente está levando aquilo muito a sério. É claro, o paciente e família querem todos os detalhes do mundo. E aí, então, você tem um vídeo, tem uma playlist, uma série de informações sérias, né, desenvolvidas pelos profissionais que vão executar aquele trabalho. Isso cria exatamente essa extensão da situação da consulta, né? Eu imagino que o paciente que retorna, vai para um retorno com você depois de ter visto tudo isso, fica uma conversa infinitamente mais fácil, né? Uma coisa que acontece, que eu noto, o nível de ansiedade baixa, tá? Ou a pessoa fica mais calma, ela já teve uma familiaridade com os termos técnicos, então é uma coisa que fica mais fácil de lidar com isso, tá? E o grau de confiança no médico, ele também aumenta, porque o paciente percebe o empenho de detalhamento que a gente quer passar e percebe que é a realidade, onde a gente vai mostrar que existem riscos, existem benefícios. Em medicina, nem sempre as coisas dão certo, né? A gente lida com pessoas que têm suas ansiedades e suas individualidades, então é diferente de tu simplesmente só ficar falando bem de alguma coisa. Tu vai tentar trazer a pessoa para a realidade daquilo que é o problema de saúde dela. E essa é a melhor forma de fazer o tratamento de alguém, né? Tratar ela do mais próximo da realidade possível. Ah, sim. Eu dei muita risada com o que você falou, porque sempre que eu volto do médico, a minha esposa tem esse papel de ficar perguntando: ah, mas você perguntou sobre aquilo? Você perguntou sobre isso? E muitas vezes, sei lá, não pensei em perguntar essas coisas na hora. E ela tá aqui do lado agora, rindo muito também. Mas é bem comum essa situação, viu? Eu dei esse exemplo que é extremamente comum, né? O perfil do homem é simplesmente assim: olha, tu precisa fazer uma cirurgia, ok, vamos marcar. E ele não pergunta tanto, ele parece que ele não quer saber tanto, ele quer bloquear aquele assunto um pouco da mente dele, mas para a gente é importante que ele saiba aquilo ali, né? E ele até discuta com o seu cônjuge. Às vezes eu peço para o marido: olha, tu traz a tua esposa da próxima vez aí para alguém entender mais do assunto que a gente está conversando aí. Facilita, na verdade, né? Porque faz que coisa interessante isso. Você acha que é uma situação de querer bloquear mesmo? Ou é uma questão dos homens em geral serem um pouco menos detalhistas, um pouco menos atentos às coisas? Eu acho que une as duas coisas, né? Então, assim, tem aquela história que se diz assim: ah, o homem só vai no médico quando tá nas últimas, né? Só quando tá para morrer. Tem esse ditado assim. E isso é muito verdade mesmo, né? O homem evita mais isso. E junta também, quando a pessoa tem algum problema de saúde, que ela tenha mais receio, que ela tenha mais medo, ou que ela vai ter alguma perda em relação a alguma coisa, também vem aquele mecanismo de defesa da negação, né? Então, tu junta uma característica do sexo junto com uma característica de tentar negar uma informação importante, aquele confronto, e aí te distancia mais, né? Então, eu acho que a junção desses dois mecanismos aí é uma coisa que acontece com bastante frequência.
De qualquer modo, assim, de maneira geral, a mulher é muito mais, digamos assim, muito mais habituada a frequentar o consultório médico e as clínicas desde muito mais cedo, pela frequência de ginecologistas e tudo isso. Então, acho que ela navega melhor esse universo, além de tantos outros que elas navegam infinitamente melhor do que nós. A verdade é essa também, né? E me diz uma coisa, vários médicos que a gente treina, ou que são nossos alunos, sempre comentam o seguinte, que na faculdade de medicina vocês aprendem tudo menos comunicação, né? E que, enfim, muitos médicos sentem falta disso. Você acha que existe espaço para, de repente, colocar aulas de comunicação no meio de uma faculdade de medicina? Ou vocês já são lotados de muitas outras coisas que, obviamente, são mais importantes e que vocês têm que aprender? Eu sempre tive essa curiosidade. Só complementando aí essa pergunta, Davi, até porque alguns médicos que a gente conversou sobre isso, todos são unânimes em dizer que falta, né? Mas alguns complementaram a resposta dizendo assim, olha, de fato falta. Mas o problema é o seguinte, não dá para enfiar mais coisa lá naquele curso, porque senão vai ficar com 10 anos. Então, um pouco aí, qual é essa... Como é que faz? Realmente é que nós somos treinados na faculdade para passar um conteúdo técnico, né? Então, assim, a gente tem treinamento, e esse treinamento é por insistência, assim, né? Não tem uma cadeira específica, mas tu tem que dar palestras dentro da faculdade, tu tem que apresentar trabalhos, então tem essa atividade de apresentação desses resultados de uma forma técnica e uma apresentação para colegas em geral. Mas o que aconteceu? A gente está vivendo uma revolução maior que Gutenberg, na minha opinião, assim, maior do que a mídia impressa, tá? Porque na mídia que une o áudio, seja o áudio isolado, seja o áudio ou o vídeo, nós temos elementos mais complexos, né? Só 7% da comunicação é verbal, o resto da comunicação é não verbal. Então a gente tem entonação de voz, a gente tem toda a gesticulação, as expressões faciais, e tudo isso conta para como a maneira vai ser, da maneira que essa informação vai ser passada e da maneira que essa informação vai ser absorvida. E na medida que surge isso em escala, tentando passar uma comunicação para um público leigo, se torna uma habilidade mais importante ainda ter essa comunicação especial, porque tu necessita aprender atenção para alguns assuntos que sejam mais densos, e para que uma pessoa leve a sério uma informação médica que pode ajudar ela muito, também é importante tu fazer uma comunicação que tenha um entretenimento junto com a comunicação. Por mais absurdo que possa parecer isso é importante, porque se tornar uma comunicação monótona, ninguém vai prestar atenção. Claro que quando tu busca ativamente algum assunto específico, é diferente. Eu noto que quanto mais grave é o assunto, mais atenção a pessoa vai ter aquele assunto que ela está buscando. Parece óbvio também, porque ela é mais interessada nisso. Mas a gente também tem que tirar o peso da tecnicidade dessa informação para tentar traduzir ela para um público leigo, e leigo de diversas camadas, né, de diversos níveis sociais, porque o importante é que qualquer pessoa possa entender o que a gente está falando, mas não como se a gente estivesse falando com uma criança, a gente está falando com um adulto. Então nós temos que traduzir a linguagem, mantendo a profundidade. Então, uma tradução técnica, mas manter a profundidade necessária. Eu acho que isso aí é muito importante para essa comunicação ser efetiva e ela ter uma percepção de qualidade também. É muito interessante isso que você está comentando. Inclusive, tem um aspecto aí. É claro que quando você fornece uma playlist sobre um determinado tipo de cirurgia para alguém que vai passar por aquela cirurgia, naturalmente o nível de interesse da pessoa em assistir aquilo fica imenso, porque é um problema, né, é uma questão séria para esta pessoa. Mas, claro que nem todos os públicos, digamos assim, vão ter este nível de motivação e conexão e atenção, né? Claro. Exato. E é interessante porque, assim, tem alguns colegas que às vezes acham que a área deles não dá para fazer a comunicação pela internet, tá? Mas essa comunicação, ela é importante para todos, e quanto mais difícil
o médico julga que é a área dele, mais importante ela é. Vou dar um exemplo, tá? Alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho um colega meu que é infectologista e ele trata muito HIV. Então é o seguinte, aonde que um paciente que está com HIV vai buscar informação? Ou que ele suspeita que ele tem HIV? Ele talvez não tenha coragem e não tenha capacidade de falar com a esposa, com um amigo, ele se sente sozinho. Quando que ele se informa? Vai ser de noite, no banheiro, trancado a 7 chaves, tentando procurar um conteúdo na internet. Tá? A gente pode ir para um outro lado, um conteúdo que tem um tabu. Proctologia. O paciente tem um problema proctológico e ele quer se informar com aquilo, ele não se sente à vontade de conversar com familiares, conversar com amigos sobre esse tipo de assunto. Tá? E vamos para um problema bem mais grave ainda. Tá? O paciente tem algum tipo de câncer na família ou tem algum câncer com ele precisa de um suporte emocional também, tá? Na busca dessa informação. Então, a informação sendo passada com uma qualidade, com carinho e com humanidade, ela tem um papel muito mais profundo do que a gente imagina. Porque tem pessoas que se agarram naquela informação ali para elas compreenderem aquilo e para elas irem adiante. Então, não importa a área da medicina, sempre tem um espaço para tu dar um conforto para uma pessoa, né? E esse é um ponto muito importante que, às vezes, o próprio médico ele não percebe, porque a gente é treinado para ser muito técnico, né? Claro que tem áreas da medicina que são focadas na parte de conforto mental, digamos, vamos pegar o exemplo assim, da psiquiatria diretamente, Sim. Mas as áreas cirúrgicas, por exemplo, a gente tem um treino, inclusive, para ter um distanciamento do paciente. Porque se a gente for pensar bem, cortar os outros para viver é uma coisa que... É uma experiência que precisa de um treinamento específico para isso, porque não é simples, não. Tanto é que não é recomendado que tu faça cirurgias em familiares, né? Claro. Porque tu tem uma conexão emocional muito forte. Então, mas o que é habilidade muito boa de um cirurgião? É aquela pessoa que tem um contato humano, uma conexão humana forte no consultório, e quando chega no momento da cirurgia, ele tem que ter um descolamento humano, porque ele tem que ser um técnico e tem que executar o que ele planejou da melhor forma possível. E essa desconexão, ela não é possível se está fazendo num familiar teu, numa pessoa que tem uma conexão emocional muito forte. E as suas decisões, elas vão ser influenciadas por isso e podem ser más decisões naquele momento. Isso dá origem a uma prática que os médicos e cirurgiões costumam fazer, é que normalmente se é alguém muito próximo, se é um familiar, ele normalmente pede a um colega da confiança dele que faça, né? E vice-versa. Claro. Com certeza, exatamente. É muito interessante isso que você está lembrando aqui para a gente, Davi, porque, de fato, a gente conhece os benefícios e aquilo que a gente atende, né, através da conexão, né, enquanto o paciente está consciente no consultório, conversando, entendendo. Mas é muito importante esse lembrete que você está colocando, que é necessário, é indispensável, um certo distanciamento para fazer uma grande cirurgia, e nem sempre isso está no nosso ideário no cotidiano, é bastante sério. Então tu vê como o médico passa toda uma vida tendo um treinamento para tu ter um comportamento, mas tu tem que ter os dois, né? É importante apresentar os dois. Agora, me tira uma curiosidade, como é que é esse treinamento de você conseguir se desligar emocionalmente de um paciente e conseguir cortar ele de uma forma racional, né? Um treinamento Jedi, porque eu não conseguiria me imaginar fazendo isso. É estranho, na verdade, porque assim, esse treinamento, na verdade, o que acontece é o seguinte, é que nem no balé, que eu comento com muitos pacientes, é o seguinte, o balé tornou a minha filha mais... o balé torna as meninas mais elásticas, mais flexíveis. Não. O balé seleciona as crianças mais flexíveis desde cedo e mantém essa flexibilidade. Então, a área cirúrgica, ela não torna as pessoas mais
digamos assim, capacitadas para fazer isso. Ela atrai as pessoas mais capacitadas e seleciona as pessoas que conseguem fazer isso. Então, tu, na verdade, sofre um processo de seleção nisso, e claro que tu pode potencializar alguma área, né? Mas como a gente vai treinando isso muitas vezes, quando chega no momento da cirurgia, tu vai entrando numa concentração. Pelo menos essa é a maneira como eu faço, tu vai entrando naquele estado de flow, né? E eu identifico direitinho que isso acontece comigo quando eu começo a escovar as mãos, limpar, fazer a higienização das mãos, né? A antisepsia antes de entrar no centro cirúrgico. Aí tu coloca o avental, tu calça as luvas, coloca o capacete, que eu uso um capacete especial para fazer a cirurgia de prótese. E naquele momento tu tem que entrar numa concentração que tu tá ali para executar o que tu planejou antes, que toda a cirurgia ela é planejada, né? A gente planeja quantos milímetros a gente quer cortar o osso, aonde que a gente quer implantar, quantos milímetros eu vou aumentar o tamanho da perna do paciente, porque a perna está mais curta, e naquele momento eu tenho que executar aquele planejamento que foi feito sem tentar desviar muito daquilo, porque os desvios daquilo pode ser muito, digamos assim, relacionado a emoções naquele momento ali. É óbvio que nós temos decisões que podem ser feitas no intraoperatório, mas em geral não foge muito do que a gente foi planejado, porque a gente planeja a previsão, inclusive, de imprevistos. Então eu tenho o plano A, e eu tenho alguns outros planos paralelos que estão rodando caso eu tenha uma necessidade diferente do que eu planejei. Então é importante essa concentração bastante, é um respeito que tu tem que ter pelaquela pessoa que decidiu entregar uma parte da vida dela na tua mão, literalmente. Então é o respeito mínimo que tu tem que ter, aquela concentração plena para fazer aquela execução da melhor forma possível, né? Então, inclusive, assim, cada médico tem sua rotina antes de fazer uma cirurgia, e na minha noite anterior de cirurgia tem que ser uma noite tranquila, que não vou beber nenhum tipo de bebida alcoólica, que não vou ficar dormindo, acordado até tarde, né? Então, para no dia seguinte a pessoa estar pleno, né, para executar aquilo e ajudar ao máximo aquela pessoa que está contando com isso, né? Só vou abrir um parênteses aqui que você citou o estado de flow, né? E por acaso esse foi o tema de um dos nossos programas recentes. Então quem estiver escutando a gente, quiser saber mais sobre estado de flow, procure o Story Talks Café 23 com o Cadu Lemos, onde a gente falou bastante sobre esse assunto. O Cadu é um especialista em estado de flow. É legal como as coisas vão se conectando mesmo se a gente combinar, né? Que legal. Muito bom, muito bom. E como é que tem sido esse desenvolvimento, Davi? Como é que os médicos que estão aí aprendendo, fazendo esse curso com você, como é que eles, o retorno que eles estão te dando, como é que isso está funcionando para eles? O interessante é que é unânime, quer dizer, quase unânime. O principal medo, o principal receio do médico é a câmera, né? Então, assim, o médico, ele enfrentou aí a faculdade de medicina, o vestibular, ele enfrentou todos aqueles medos durante esse treinamento, mas um pequeno aparelho na sua frente, com uma pequena lente, dá mais medo nele do que todas essas outras experiências, né? Então, ele tem um medo de julgamento muito grande. E esse medo de julgamento é especialmente o medo de julgamento dos colegas e de amigos, né? Ele tem medo de ser motivo de chacota, né? E talvez isso porque ele tenha julgado muitos outros, né? Então, assim, circula muito em grupos de WhatsApp, médicos na internet que tem um comportamento um pouco questionável, né? Então, assim, é dancinha demais de TikTok, é um apelo demais sem camisa na internet, é um apelo demais para um lado muito mais de uma pessoa de entretenimento puramente dito, né? Sem passar tanta informação. Então, aquele sentimento que os médicos têm negativo em relação a esse comportamento, eles generalizam na sua mente como se fosse qualquer médico na internet. Então, quando tu fala para ele assim, olha, deixa eu deixar claro que tu não precisa dançar na internet, tu não precisa fazer dancinha, tu não precisa fazer isso, né? Parece até meio ridículo dizer isso, mas é que eles se sentem como se eles fossem esse médico, se eles estivessem simplesmente aparecendo na internet.
Então, tu tem que quebrar um pouquinho dessas crenças, tu tem que avisar para ele assim, olha, pode fazer um vídeo inicialmente que ele não é ao vivo, tu não precisa fazer ao vivo, se tu não gostar, tu posta o vídeo, né? Então, tem vários elementos que tu vai agregando para ele, para que ele consiga se sentir mais confortável, que basicamente o que a gente faz? Isso já está comprovado na área da psicologia. Tu pega um medo grande e decompõe esse medo grande em medos menores que sejam mais facilmente manejáveis. Então, por exemplo, a primeira vez que tu vai aparecer na internet, vai aparecer só tua voz. Tu vai narrar alguns slides que tu prepara previamente. Aí a pessoa vai ganhando coragem. No segunda vez, tu vai aparecer tu e vai aparecer os slides, mas de vez em quando tu aparece, não é sempre. Aí tu expõe ele mais um pouco, ele cria mais coragem. E o interessante é o seguinte, não que o medo fique menor necessariamente, mas ele ganha coragem. E a coragem te transforma numa pessoa melhor. E a percepção de que tu teve uma evolução e que tu viu a tua coragem aumentar, isso faz tu te sentir melhor. E isso está comprovado como uma ferramenta da psicologia para as pessoas vencerem seus medos, decompor ele em medos menores, mais manejáveis. E dessa forma ela vai evoluindo. Então está sendo muito interessante assim, o retorno dos colegas, porque uma motivação muito grande minha nisso é que eu vejo como os pacientes são agradecidos por receber um conteúdo de qualidade. E é um agradecimento muito genuíno, tá? Milhares de pessoas que agradecem, elas nunca vão ter contato presencialmente comigo, seja por distância ou qualquer razão, mas tu sente que tu tá fazendo o teu papel social e tua parte, passando uma grande quantidade de informação. Aí eu pensei o seguinte, imagina se eu faço isso em escala, como fazendo? Eu treinando outras pessoas a fazer a mesma coisa. Poxa, isso aí torna, então, um alcance e um efeito em cascata de ajuda de outras pessoas é imensurável, é impressionante, porque a gente tem uma entrega de presentes em escala através da internet a custo baixo. Né? Então, quando tu tem essas coisas, tu consegue causar uma transformação que demoraria muitos anos para acontecer, né? É muito interessante isso. Para os médicos que sentem falta de uma aula de comunicação na faculdade de medicina, como é que eles encontram o seu curso na internet? Qual é o seu site? Esse é o seu momento jabá. Joia, maravilha. O nome do nosso curso, né, é o Medical Media Elite, né, então seria a elite da comunicação médica digital, e o site é o MME, que é a abreviação, mme.academy, né, e tá presente aí em todas as mídias sociais, seja Instagram, YouTube e nas outras múltiplas aí, tem vários conteúdos ali, que a gente conversa sobre esses temas, né, para tentar ajudar. E eu queria fazer aqui o momento jabá reverso também, que quando eu tive a presença do... É esse site, certo? É esse site que nesse momento a turma não está aberta, né? Então a turma está fechada e vamos ter uma abertura de turma novamente em dezembro. Tá? Então a pessoa que, se ela colocar o e-mail dela, o telefone, ela vai ser avisada lá em dezembro, no momento que vai ter a abertura dessa próxima turma. Legal. Então, para quem estiver escutando e não assistindo o programa, é mme.academy. A gente está aqui com o share screen do site. Mas, por favor, pode continuar o que você estava falando, que eu acho que é importante também. É importante também, porque assim, eu estava num congresso em Foz do Iguaçu, e aí eu assisti uma aula lá do Paulo, né, falando sobre o storytelling, né, e já era um tema que eu tinha uma fascinação naquele assunto, porque, poxa, para quem gosta de cinema, quem gosta de leitura, quem gosta disso, naturalmente se sente atraído por essas questões, né. E aí, quando eu assisti a aula do Paulo, eu pensei na hora, nossa, eu preciso agregar isso na maneira como eu faço meus vídeos, né? Não tem por que não agregar isso para que a gente possa passar qualquer tipo de informação que junte com um pouco de entretenimento e que junto eu possa contar uma história e atrair mais atenção e reter mais a atenção da pessoa, né? E foi quando eu fiz o curso aqui em Porto Alegre. Era verão, se não me engano, era fevereiro ou janeiro, estava bem quente, minha família estava na praia, e assim, foi sensacional, sabe, foi muito proveitoso,
porque a gente aprende muito com vocês, da maneira como vocês passam o curso, e aprendemos muito olhando os outros colegas durante o curso, né? Na medida que tem os exercícios deles contarem uma história, né? Então, essa é uma parte que eu acho que agrega muito a qualquer comunicador, porque vai ter de uma forma... Ela vai ser uma forma mais elegante, mais leve de passar uma história. Por mais, às vezes, que possa ser uma história mais pesada, sobre algum assunto mais sério, mas tu tem como transformar essa história numa história mais interessante, né? Então, assim, tanto é que quando a gente chegou lá, né, e tinha que dizer o que fazia, né? Nossa primeira, digamos assim, testezinho lá do storytelling. E eu me lembro, assim, eu comecei da seguinte forma. Eu construo biônicos, né? Opa, aí já... Porque essa é uma forma, olha que interessante, essa é uma forma que os pacientes que precisaram colocar uma prótese quadril, é uma forma que eles se chamam na internet. Então tem grupos de pacientes que precisaram de prótese, que eles se comunicam e trocam experiências lá, e eles falam um com o outro. Bom dia, biônicos, como é que estamos? Minha recuperação biônica e tal, porque é uma maneira de tornar mais leve o fato deles terem precisado fazer uma cirurgia, que colocou uma prótese, que fez uma substituição de uma articulação que teve um desgaste precoce. E essa é uma maneira que eu vejo que eles se ajudam muito uns aos outros e tornam o fato deles terem que fazer, ou terem tido, ou terem feito, muito mais leve e muito mais divertido entre eles. Então, assim, poxa, tu vê que tu coloca um elemento desses, muda completamente a perspectiva, porque às vezes uma pessoa tá toda tristonha, nossa, eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu vou ter que fazer uma prótese, que horror, ela começa a fazer uma tempestade de um copo d'água. Quando tu traz ela para a realidade, qual que é a realidade? Se não existisse essa cirurgia, tu não iria mais caminhar. Se não existisse essa possibilidade, tu iria ficar de cadeira de rodas. Onde hoje a pessoa faz uma cirurgia de prótese, ela volta a fazer centenas de atividade física. E ainda uma cirurgia que tem uma durabilidade acima de 30 anos, que é sensacional. Muitas vezes a pessoa volta no nível competitivo, inclusive, de alguns esportes, tendo uma prótese de quadril. Poxa, então assim, eu tenho um paciente que ele compete em crossfit, acima de 40 anos de idade, e ele tendo uma prótese de quadril. É inacreditável. O retorno à capacidade que a pessoa pode ter. Então, tu vê que tu agrega esse elemento que os próprios, isso não foi ideia minha, os próprios pacientes, quando falam entre eles, usam esse termo, que faz com que essa história fique mais leve, mais agradável, inclusive uma brincadeira que eles façam entre eles, né? Se eles se sentem biônicos. E sempre quando eu ouço esse termo, eu me lembro daquele filme, que eu acho que talvez vocês, o seriado que vocês vão se lembrar, que era O Homem de $1 Milhão. Não sei se vocês se lembram. 6 bilhões de dólares. Cyborg, o homem de 6 bilhões de dólares. Isso. E o nome do personagem era Steve Rogers. Não, Steve Rogers não, era Steve alguma coisa. Isso aí. Então, assim, vejam que nós estamos nesse futuro já. As pessoas ficam chegando, às vezes, assim, quando é que o futuro... Não, nós estamos vivendo o futuro, né? Então, já existem partes do nosso corpo que são substituídas ou amplificadas, como uma simples lente de contato, amplificando uma parte do nosso corpo, que transforma a nossa maneira de interagir com a realidade. Isso é uma coisa sensacional, né? Então a gente tem que entender que, poxa, olha a capacidade de avanço, que antigamente não ia ter essa alternativa. E, por exemplo, as próteses de sucesso foram inventadas na década de 70, tem bastante tempo, mas as que duraram acima de 30 anos foram inventadas na década de 80, mas a gente só percebeu que elas duraram mais de 30 anos agora. Depois de ter passado tempo. Sim, claro. Eu não sabia que ela ia durar tanto, entendeu? É Steve Austin o nome do personagem. Steve Austin, isso, exatamente. Steve Austin. E o engraçado é 6 milhões de dólares, né? O que é 6 milhões de... O que são 6 milhões de dólares hoje em dia? Hoje em dia que é dos anos 70 isso, né? Davi, é uma coisa, talvez seja um pouco diferente no seu caso, porque você já trabalhava, já fazia medicina junto com tecnologia desde muito tempo, né? Então, para você, esse salto, vamos dizer, de trabalhar com vídeo, porque você faz operações utilizando a questão de câmera, a questão tecnológica faz parte da medicina que você faz já há mais tempo.
Isso te facilitou esse acesso e a incorporação dessas outras questões tecnológicas? Facilitou muito, porque eu aprendi a editar vídeo por causa da edição das minhas cirurgias. Eu não tinha como terceirizar a edição da cirurgia para alguém, porque essa pessoa porque o editor não ia saber o que estava acontecendo. Exato. Então, assim, eu me aprofundei tanto na edição de vídeo, fiz tanto curso, que colegas meus ainda brincavam comigo, né, de sacanagem, diziam assim, não, o Guzmão não opera bem, ele edita o vídeo muito bem, né? Por que eu fazia essas edições de vídeo? Porque eu queria mostrar isso nos congressos. Então, eu dou aula em vários lugares do mundo e muito na América Latina, e o pessoal sempre comentava, nossa, tuas imagens dos teus vídeos são muito boas. Poxa, mas eu me dedicava muito disso, não só na edição, mas no momento da captação da imagem. Então, a cirurgia, passos da cirurgia, eu já fazia elas pensando na edição. Então, isso é um grande diferencial, né? Por que meus vídeos eram tão bons? Eu não fazia cirurgia simplesmente só... Estava levando isso em conta antes, né? Estava levando isso em conta antes, né? Então, isso fez com que também, eu acho que eu tive uma exposição, um crescimento muito grande, que a cirurgia por vídeo de quadril, ela nasceu nos anos 2000. E eu fiz um dos primeiros cursos, que foi em 2001. Então, juntou o fato de eu gostar dessa área, ter feito a cirurgia por vídeo, me aprofundei na edição, e depois, na verdade, como começou a popularizar a questão de vídeos, tu falando na internet, né, crescer cada vez mais isso, foi uma transição mais fácil para mim, do ponto de vista técnico. Mas do ponto de vista de aparecer na câmera, falar e o medo do julgamento, eu também tive da mesma maneira, que eu acho que isso é uma coisa muito humana, né? Sim. Então, esse processo, então eu sei o que as pessoas sentem, eu sei que a pessoa tem aquele medo de julgamento, eu vou falar uma palavra errada, o que vão pensar de mim, enfim, e nada melhor do que a gente ser nós mesmos em qualquer situação. Aí tu não tem medo, tu é tu mesmo, olha, eu tô aqui na câmera conversando com vocês, eu sou eu mesmo, se eu estiver num churrasco, vou ser eu mesmo, se não tiver ninguém olhando, eu vou ser eu mesmo. Não tem espaço para tu ser um personagem na internet, né? Então a gente tem que ser nós mesmos. A questão da autenticidade permeia qualquer discurso de comunicadores sérios que estão preocupados em desenvolver as pessoas adequadamente e que essas pessoas desenvolvam coisas que façam bem às pessoas. A autenticidade é uma fundação absolutamente indispensável e qualquer um que fala sobre comunicação em público, sobre falar em público, sem considerar a autenticidade uma chave absolutamente fundamental, não sabe do que está falando. Isso é muito claro. Doutor Davi, me diz uma coisa, eu sei que, até por amigos médicos e tal, eu sei que existe um certo preconceito da classe médica com médicos celebridades, né? E aí médicos celebridades tem de todos os tipos, tem desde Dr. Drauzio Varela até, sei lá, Dr. Ray, né? Com qualidades também, acho que muito diferentes. Sem você precisar citar nomes e tal, né? Porque, enfim, eu entendo que também seja uma posição complexa para você. Essa coisa do médico conseguir se comunicar para as massas e se exibir já existia antes da internet, né? O Dr. Drauzio Varela, por exemplo, fazia isso no Fantástico. O que acontece é que agora a gente tem uma outra situação onde qualquer um pode, em tese, fazer isso pelas mídias sociais. Como é que você vê isso, né, dos médicos que viram celebridades? Foi interessante o exemplo que tu deu, foi muito interessante, o Dr. Ray, né? Porque esse é o primeiro nome que os colegas usam para debochar de alguém que está tendo uma exposição tu está querendo ser o Dr. Ray. Mas é engraçado que comecem pelo Ray e não pelo Drauzio, que é um médico que continua sendo levado a sério, né? Porque justamente a piada não fecha aí, né? Claro. Então,
isso eu chamo de é uma certa dissonância cognitiva, tá? Então, o que é dissonância cognitiva? Tu tem um comportamento que ele vai de encontro, vai contra a realidade, e às vezes tu faz esse comportamento, mas tua mente justifica para ti mesmo algo ao contrário, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro aqui, depois eu vou entrar na parte do médico celebridade. Recentemente eu estava colocando uns stories no Instagram e coloquei uma caixinha. Você acha que o médico deveria estar presente nas mídias sociais informando? Né? Então, bem claro, em letras garrafais. Eu coloquei assim, informando. E teve em torno de 10 médicos, foram só 10, tá? Num público grande, que disseram o seguinte, que não deveriam estar nas mídias sociais. Esse é um exemplo típico de dissonância cognitiva. Por quê? Porque um médico que está nas mídias sociais, seguindo um outro médico que está nas mídias sociais, disse que ele não deveria estar nas mídias sociais. É por isso que eu estou rindo aqui, porque assim, ele estava comentando na mídia social, dizendo que não devia estar lá. Exato. Então, assim, ó, isso chama-se dissonância cognitiva. E é uma coisa, assim, que é fácil compreender, porque ele não se sente estando naquele ambiente, já que ele não faz aquele comportamento que ele não gosta. Porque ele não está agindo como produtor de conteúdo, digamos. Exato. Provavelmente isso. Então, mas o que acontece? O termo médico celebridade, ele pode ser usado de uma maneira mais raiz na sua definição, que é uma pessoa bem conhecida, ou ele pode ser usado como uma pessoa que é sensacionalista, né? Então, digamos assim, o Dr. Ray tem um comportamento sensacionalista, de chamar atenção, cirurgião plástico, trabalha em Hollywood. E quem sou eu para criticar o marketing do Dr. Ray? Aparentemente, para ele, está sendo bem efetivo. Não sei se vocês se lembram quando o Bolsonaro estava querendo escolher um ministro da saúde, e o Dr. Ray dizendo que ia se oferecer, pegou o avião, vindo para o Brasil. Eu pensei o seguinte, nossa, o cara é um gênio, né? Se aproveitando dessa oportunidade só para ter seu nome falado, né? Então, assim, nos Estados Unidos, o marketing é muito mais liberal em relação a algumas coisas, mas tu te tornar um médico conhecido e ser uma celebridade por causa disso não precisa ser negativo. E o exemplo que o Bruno deu foi excelente. O Drauzio Varela, ele é uma pessoa que ele é uma celebridade, ele é conhecido por todo mundo, e ele passa informações super sérias, serenas, informações assim que não dá grandes margens a querer questionar ele da maneira que é feita. É uma maneira bem serena, da maneira que ele faz, bem tradicional, né? Então, assim, tu pode passar as informações de maneiras sérias sem ser sensacionalista. E é isso que a gente quer tentar passar para a pessoa. Mas é claro que também tem um fator interessante, que tu pode, inclusive, entreter junto. O que é entreter junto com uma informação de qualidade para um médico? É tu mostrar um pouco da tua vida pessoal, as pessoas saberem que tu tem uma família, as pessoas saberem que tu tem algumas outras atividades fora da medicina, alguma outra habilidade. Então, isso mostra também um lado de entretenimento que pode prender um pouco mais a pessoa junto com a informação. Por exemplo, no ano passado eu fui visitar meu cunhado no Oregon e eu fiz uma caminhada numas trilhas. Aí eu me dei conta, nossa, isso aqui é um conteúdo interessante. Peguei a GoPro que estava comigo e falei, dor no quadril e caminhando em terrenos instáveis, ou também caminhando de salto alto. E aí eu falei sobre quando que tu pode caminhar de salto alto após uma cirurgia, por que caminhar na beira da praia para quem tem um grau de artrose dói mais, pela instabilidade. Então tu cria uma situação que é totalmente, digamos assim, fora do usual, mas que tu tá lá numa trilha bonita, tu tem todo um cenário para mostrar alguma coisa, e tu já passa uma informação de qualidade que a pessoa vai compreender mais sobre o seu corpo, sobre a sua condição. Então, unindo essas coisas, fica um conteúdo que é muito interessante para quem assiste, para quem consome, né? Então, torna mais leve aquele conteúdo denso da área de saúde, não precisa ser só falar parte técnica da área de saúde. Assim. Mas vocês sabem que a gente estava falando agora sobre essa situação do médico celebridade, o médico que fica, né, conhecido, e não necessariamente isso ser uma coisa só de sensacionalismo. E eu estava pensando aqui, eu estava me lembrando
Na década de 70, 80, o primeiro médico celebridade, obviamente não famoso no meio médico somente, né, mas que era conhecido em todos os meios, era o Ivo Pitangui, cirurgião plástico carioca, que era considerado um dos melhores do mundo, né, ele era considerado um dos maiores especialistas no mundo todo na área dele, e ele era uma pessoa, e isso foi muito interessante no que você estava dizendo, Davi. Ele era uma pessoa que, eventualmente, as revistas faziam matérias com ele, entrevistavam sobre outras coisas de saúde, e eu me lembro de mostrarem, inclusive, matérias de uma viagem que ele estava fazendo na Europa, porque ele foi, enfim, dar palestras e operar algumas pessoas e tudo. E essas matérias que às vezes faziam com o Pitangui, elas não eram restritas exclusivamente ao consultório, mostravam alguns outros aspectos da vida dele. Quer dizer, isso não é tão novo, a quantidade é nova porque a mídia é nova, mas isso não é tão novo, na verdade, né? Exato, não tem novidade aí, porque assim, as pessoas se interessam em conhecer pela parte humana, né? É importante humanizar aquela pessoa. Então as pessoas se interessam por isso, e eu acho que isso ajuda a compor e a mostrar como é que é o caráter, como é que é o comportamento, como é que a pessoa lida com familiares, com amigos, em outras situações. Eu acho que, inclusive, isso ajuda a enaltecer o lado bom de uma pessoa ou a revelar um lado negativo, se for o caso, né? Então tem esses dois lados assim que é importante. Hoje em dia é difícil, a gente não tem mais uma privacidade absoluta, então a gente tem que compreender que não tem essa privacidade absoluta e viver a vida da maneira mais, como tu falaste, né, mais autoral possível, né, sendo o mais real possível. Acho que isso é uma parte bem importante mesmo. Isso me acendeu aqui a luzinha para uma outra pergunta que eu acho que pode ser bem interessante. Sobre essa questão de privacidade, né? A gente já discutiu isso aqui até em outros programas, né? Privacidade enfim, é um luxo hoje em dia, né? Uma coisa que praticamente morreu. Mas eu estou pensando aqui agora do ponto de vista do paciente, né? Se eu sou um paciente que vão me consultar com um médico que é muito ativo no Instagram ou nas mídias sociais, talvez eu possa ter algum medo de que eu, de repente, possa ser exposto lá, né? Que cuidados que um médico tem que ter nesse sentido? Esse é um ponto muito bom que tu tocou, Bruno, porque assim, isso é bem claro no Código de Ética Médica, tá? Tu não pode expor o paciente. Então, essa exposição do paciente, não importa se o paciente deu autorização por escrito, não importa se o paciente disse que tu pode fazer qualquer coisa, tu não pode expor o paciente, né? Então, eu sei que às vezes a gente vê nas mídias sociais práticas contrárias a isso, mas isso dá margem à pessoa ter uma sanção pelo Conselho Regional ou Conselho Federal de Medicina. Isso é bem claro no Código de Ética Médica quanto à exposição do paciente, mesmo que ele permita plenamente, tu não pode expor o paciente. Então, essa é uma parte de cuidado bem importante que deve se ter na comunicação médica através da internet. Tu pode contar casos, tu pode dar exemplos, né? Mas não pode expor a figura do paciente. Aí, isso é uma coisa que tem que cuidar bastante mesmo. É muito interessante, inclusive, esse aspecto que você mencionou, Davi, que mesmo com a concordância do paciente, o profissional ele é que deve respeito ao código de ética, não é o paciente, é o profissional. E isso é uma coisa muito, muito curiosa, então, que me fez, há alguns anos atrás, colocar entre as comunicações, porque eu sou terapeuta, eu atendo pessoas em terapia, né? E me fez colocar entre a documentação que os pacientes precisam, as pessoas que vão passar por terapia precisam ter conhecimento, é que eu me isento de qualquer possibilidade de falar sobre o que ocorre com aquela pessoa, mesmo a pedido dela. Você percebe? Porque não pode. É uma situação. Como é que é isso, Paulo? Tem gente que pede?
Não é exatamente que a pessoa peça, mas a questão é a seguinte: já aconteceu sim casos de pessoas muito, muito jovens, e aí muito jovens eu digo maior de idade, porque eu não atendo menor de idade, mas maior de idade, mas muito jovem, que pede, então, que se explique alguma coisa para, eventualmente, para os pais ou alguma coisa assim. E isso é uma coisa que não é, nem sempre cabe dentro da ética. É claro que a gente vai julgar, cada situação é uma situação, mas você precisa se garantir no sentido de que não vai sofrer essa pressão que vai contra a sua própria ética profissional. Não pode, né? Você precisa se garantir nesse sentido. E a outra possibilidade é que existem pessoas que eu atendo a pedido de companhias, a pedido de empresas e até processos que são financiados por empresas para seus executivos, né? Isso também acontece. E aí essa empresa não pode se sentir de modo algum, em nenhum momento, dona daquele processo, porque ela apenas está patrocinando e ela é dona do bom resultado que o processo tenha, porque o indivíduo trabalha para ela, até aí está claro. Mas ela não pode ter nenhum nível, não só de gestão, mas nenhum nível de informação sobre o processo terapêutico do indivíduo, mesmo que ela pague, não pode. Nem Perfeito, que ele me peça, eu não vou dar essa informação. perfeito. É É isso, uma claro. coisa que acontece às vezes quando que o paciente faz, e ele faz de uma forma natural, muitas vezes, que ele quer mostrar o resultado de alguma coisa na internet, né? Então, Claro. na parte estética, por exemplo, às vezes o paciente posta alguma coisa e vai marcar o médico nas mídias e coisas desse tipo, e em outras áreas também, né? Mesmo comigo acontece também, o paciente Uhum. fazendo a academia, fazendo exercício físico, ou então, pô, sentando com perna de índio, algumas Uhum. pessoas que tiveram problemas na infância nunca conseguiram sentar com perna de índio, e aí postam aquilo, marcam, mostrando um grau de satisfação, que é uma situação diferente, que aquela atividade, sim, foi uma iniciativa própria da pessoa fazer, né? Então, é uma Uhum. situação bem diferente. Sim, sim, sim. Exato, mas aí a gente volta naquele meu comentário. Quem tem um compromisso com uma ética profissional é o profissional. O paciente, né, aí é dele, né? Situação. Justamente. Me diz uma coisa, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, onde as pessoas tiveram que se acostumar com a telemedicina e tal, como é que você lidou com a questão de se conectar com o paciente? Porque no consultório é relativamente fácil, né? Você olha no olho, você tem uma certa proximidade, na sua especialidade tem muito a coisa do toque, né? Obviamente. Mas e quando está pela câmera, como é que você cria essa sensação de conexão? Foi uma coisa mais estranha no início, né, que as pessoas não estavam tão treinadas com isso, né, e deu para perceber que na medida que foi evoluindo, quando tu falava que ia passar um link do Zoom e coisas desse tipo, as pessoas já sabiam aquilo que do que tu estava falando, já sabiam lidar com aquele aplicativo. Uma das coisas na minha especialidade em específico, a gente tem muito suporte pela imagem, né? Então, a imagem de raio-x, tomografia, ressonância nuclear magnética, onde grande parte das coisas, das decisões, a imagem ajuda muito. Mas, como sempre na área médica, a imagem ela é um exame complementar. Então, o que ela complementa no caso de uma consulta online? Ela complementa a história, o que o paciente está contando, né? Então, ele conta quando que dói, a frequência que dói, a intensidade que dói, ele mostra na câmera qual é o movimento que dói. E o que me falta aí? É o exame físico para eu ver os testes provocativos, tá? Isso é um elemento que me falta. Então, quando o paciente tem um problema que é identificado que muito provavelmente ele vai precisar de uma cirurgia, antes ele vai passar por uma consulta presencial em algum momento, né? Não vai ir direto para a cirurgia, por Claro, exemplo. claro. Mas muitas vezes a gente vai passar para o paciente uma medicação, um suplemento, vai mudar alguns hábitos de vida, vai pedir para a pessoa fortalecer a musculatura, perder peso, uma série de coisas que podem ajudar muito pelo simples contato com a internet, que eu vou ter a história, eu vou ter os elementos que complementam aquela história e vai me faltar apenas aí o toque do exame físico mesmo, né? Uhum. E tem situações que eu tenho que pedir para o paciente, olha, eu vou ter que examinar porque não dá para ter certeza se a tua dor vem do quadril ou vem da coluna, por exemplo. Aí às vezes, eu vou
ter que examinar ele, especialmente se ele tem problema nos 2 pontos, por exemplo. Mas os pacientes estão lidando muito bem com isso, sabe? E eles estão gostando demais. Estão gostando muito disso, porque às vezes poupa a pessoa estava pensando em vir consultar e tu vê que é o seguinte, não, teu problema não é do quadril, teu problema vem de outro lugar, a dor não tem nenhuma característica que seja do quadril. Olha, te sugiro que tu passe, por exemplo, antes com um especialista em coluna, que tu passe antes por um reumatologista. Então tu poupa, às vezes, um deslocamento que tem pessoas que vêm de longe, né? Então a pessoa já pelo menos... ela não precisa se deslocar tanto. Você sabe, Davi, que esse ponto que você acabou de falar, ele é um ponto muito curioso. Às vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim, não, porque essa coisa de internet, essa coisa pela câmera, porque eu estou cansado disso, porque eu não quero isso, não sei o quê. Aí, vá observar, quem é que diz esse tipo de coisa? É um indivíduo que mora em São Paulo. Ah, é um indivíduo que mora no Rio de Janeiro. Ah, tá. Mas então tem muita gente nesse Brasil afora que não mora em São Paulo e no Rio de Janeiro, que o especialista não está ali no bairro ao lado, que é uma viagem de 3 horas para chegar no especialista. E essas pessoas, elas ignoram que é uma transformação, uma revolução de qualidade para pessoas que não vivem ali do lado da Avenida Paulista. Perfeito, exatamente isso que a gente vê. As pessoas agradecendo muito, e são pessoas que são, às vezes, estão muito longe de grandes centros, Claro. não tinham acesso. Então é bem isso, né? É fácil reclamar quando a gente tem tudo ao seu alcance, né? Exatamente. E eu imagino também que assim, a importância da conversa aumentou muito, né? Com a questão da câmera. Porque, sei lá, por exemplo, claro que eu já fui em centenas de médicos ao longo da minha vida, alguns incríveis, outros um pouco menos. Mas eu lembro de já ter ido em médicos que, assim, você vai percebendo que ele nem tá te ouvindo, né? Ele só quer te examinar logo e tal, e importa pouco o que você tá falando. Quando você tá falando pela câmera, é 100%, quer dizer, importa 100% o que você está falando, né? Porque é só isso que você tem, na verdade. A não ser uma outra coisa que você possa olhar, mas enfim. E isso que tu falou, Bruno, é importante também, sabe? Porque, assim, para ter uma conexão boa e um tratamento bom entre o médico e o paciente, tem que ter uma empatia e a pessoa tem que gostar de ti. Então, assim, se na tua busca pelo profissional que vai te atender, tu já não gostou muito dele no primeiro contato digital ou com a câmera, tu já vai em outro, né? Aí tu não despende a energia de ir até o consultório dele, eventualmente, tu faz uma consulta online, tira tuas dúvidas maiores, e aí se precisa de alguma coisa a mais, tu vai até ele se tu teve uma empatia. Então, se tu teve uma conexão legal com ele ali na câmera, a grande chance é que isso vai aumentar no ao vivo, né? Então, te ajuda também na seleção do profissional que vai cuidar de ti. Então, é mais uma ferramenta, assim, que vai te ajudar a chegar da pessoa que tu vai ter uma conexão maior, né? Torna-se mais interessante ainda isso. Essa revolução está sendo muito interessante. E eu não achei que as pessoas fossem se adaptar tão rápido. E felizmente estão se adaptando bem rápido, enfim, né? Ah, sim. E uma série dessas mudanças veio para ficar, né? Porque também o que eu costumo dizer é o seguinte: mais dia, menos dia, a gente espera vai chegar um momento em que as atividades, a pandemia vai estar num outro estágio e as atividades, muito provavelmente, em algum momento, elas vão ser retomadas, digamos, totalmente, né? Ok, esperamos por isso. Ainda que isso ocorra desta maneira, tanto as pessoas quanto as empresas, elas aprenderam que elas podem economizar uma montanha de tempo e de dinheiro fazendo pelo meio online um monte de coisas que antes elas não imaginavam possíveis. Isso não vai, ninguém vai desaprender essa lição de tempo e economia, não é, Davi?
Não, perfeito. E uma coisa que foi interessante também é que, na verdade, assim, a pandemia acelerou isso, né? Isso iria acontecer em algum momento, mais cedo ou tarde, ela acelerou. Mas uma coisa que eu achei interessante também, que ela acelerou o aprendizado das pessoas a lidarem com essa tecnologia. Isso foi muito bom também. Claro. Então, assim, a pessoa já entra numa reunião mais frequentemente com fone de ouvido, já entra, às vezes, tem disponibilidade com algum microfonezinho, nem que seja o microfonezinho do celular, que já melhora a qualidade do áudio. Então, a minha secretária já passa informações para o paciente, olha, se tiver um fone de ouvido, se tu estiver de frente para a luz vai ficar melhor, a sua experiência da consulta vai ser melhor para a sua compreensão. Então, a minha secretária já passa um checklist para o paciente, como é que ele pode se comportar melhor, para ele aproveitar ao máximo a consulta, e não ficar aquela coisa da conexão, eu não estou te ouvindo, está confiado, né? Então, as pessoas estão lidando melhor com isso, que está sendo bem interessante também, né? Muito bom. E é possível marcar uma consulta com você pelo WhatsApp agora? Com certeza, a pessoa pode... Não, normalmente eu faço consulta usando o método, eu faço usando o Zoom, por exemplo, né? Mas se a pessoa tem dificuldade de lidar com o Zoom, faz com o WhatsApp, faz com o FaceTime, eu procuro ajudar a pessoa de acordo com o seu nível tecnológico, porque às vezes tem uma pessoa de mais idade e que ela está acostumada com o WhatsApp, e aí a gente só fala, olha, tem um botãozinho que é o formato do telefone, do lado tem um botãozinho que é uma câmera, clicou ali, já está falando comigo, entendeu? Muito legal. É muito bom isso, né? Isso é muito bom, que é justamente democratização do acesso para as pessoas que não estão nos grandes centros, para as pessoas que não são aqueles que nascidos no mundo digital. Quer dizer, é muito importante isso, ampliar esse acesso para outras pessoas, para todas as pessoas, né? Isso é muito importante. Deixa eu mudar um pouco de assunto aqui, que a gente falou muito sobre consultório, né, até agora. Mas quando médicos nos procuram nos cursos ou até nas mentorias, normalmente também tem um outro tipo de demanda muito clara que tem a ver com aulas e com participação em congressos e coisas do tipo, né? Que aí é menos essa comunicação fluida e mais apresentações, né? E uma das coisas que os médicos falam é que assim, a apresentação de médico tem muito dado e não tem como fugir disso, né? Tem dado, gráfico, número e por aí vai. Como é que você lida com esse tipo de coisa, né? Eu sei que até você já tem uma história engraçada lá num congresso na Colômbia, né? Onde você quase foi sequestrado, foi isso? Pelo menos na minha mente. Mas como é que você lida com essa questão e para onde você acha que a comunicação médica vai nesse tipo de situação? O interessante, o que está acontecendo nos congressos? O tamanho das aulas estão diminuindo cada vez mais, tá? Então, assim, antigamente as aulas no congresso, elas eram... Antigamente, que eu digo, quando eu comecei a participar, elas eram em torno de 20 minutos, tinha algumas exceções de 30 minutos. E aí elas foram diminuindo para 15 minutos, e hoje em dia as aulas nos congressos, na maioria das vezes, tá, elas estão assim em torno de 7 minutos. É claro que a gente tem exceções, vai ter uma pessoa muito especial, muito específica, que vai dar uma aula que vai ser 15, ou às vezes até um pouco mais, mas em congressos de subespecialistas, que é a minha área, ela é muito nichada e as aulas ficam bem mais curtas, até porque o pessoal que organiza o congresso quer botar mais pessoas para falarem no congresso. E essa é uma percepção do médico muito errada, que tu precisa de muitos dados e muitos números na aula. Por quê? Porque a capacidade de retenção de informação das pessoas que estão assistindo ali, ela não é muito alta, a pessoa vai reter ali uns 10%, 15% da informação. Então, o que é importante, e a maneira como eu preparo minhas aulas? Tu tem que ter uma informação que seja a mais importante de todas, que tu quer passar para aquela audiência. E tu tem que fazer toda a tua aula ao redor daquela informação que tu vai passar especificamente. É claro que tu pode passar vários dados e vários números, mas tu vai ter que entender que aqueles números, aquela montanha de dados, não vai ficar retida na mente das pessoas, né? Então, assim, onde que os médicos vão aprender mesmo? É lendo artigos científicos.
Bom, mas então para que a apresentação, se está em tudo nos artigos científicos? Olha, a apresentação, a gente vai chamar a atenção de alguns artigos específicos, vamos juntar esses artigos com a nossa experiência pessoal e com coisas que a gente faça que seja um pouco diferente. Então, porque o aprendizado em si vai ser a leitura do artigo. Então, tu usa a aula para alguns poucos pontos que tu quer que a pessoa saia daquela aula com aquela informação presente. Então, aquele médico que despeja um monte de dados, dado e tabela e gráfico, dado e tabela gráfica, olha, esquece. Ninguém vai se lembrar da tua aula. Ninguém vai se lembrar da tua aula. Então, pensa num ponto específico e faz um storytelling muito forte naquele ponto, que todo mundo sai do congresso comentando, poxa, que aula que o Davi deu, hein? Que interessante aquele ponto no final que ele colocou ali. Então, eu sempre procuro colocar, por exemplo, uma mensagem final da aula que feche com aquilo. E de uma aula de 7 minutos, às vezes eu perco 1 minuto inteiro, ou 45 segundos, que eu cronometro tudo e treino bastante, 45 ou 30 segundos na mensagem final. E aquilo impacta a pessoa na emoção. E na emoção é que fica. E aí a pessoa brilha no congresso. Olha que resposta brilhante, meu Deus do céu. Veja só. É uma coisa muito, muito interessante, muito legal, que a gente escute isso do Davi indo a congressos, aplicando isso. Nós já contamos aqui, o próprio Davi também já contou que ele fez o nosso curso, portanto, claro, tem uma proximidade com a nossa metodologia, senão não teria aceitado nosso convite também para falar conosco. Mas veja só, o gostoso realmente de ouvir aqui é não apenas a aplicação desse essencial, desse trabalho essencial, mas o resultado, né, de crescimento da lembrança, de crescimento daquilo que as pessoas consideram referência naquela aula, exatamente uma demonstração não apenas do que a gente costuma ensinar, mas uma demonstração clara do quão bem isso vem funcionando. No caso do Davi, é exatamente esse. Muito legal. Muito obrigado. Eu vou recortar o trecho desse vídeo e a gente vai passar em aula, tá bom? Opa, vai ser um prazer. Testemunhal, testemunhal. Precisam disso mesmo, tá? Eles acham que é só jogar dados na tela ali, isso aí não é da aula, né? Sensacional. Até porque quando você se coloca no lugar da pessoa que enfim, eventualmente até seja um médico, mas está lá escutando num evento desses, né? Se você consegue se colocar nesse papel, você entende que uma apresentação muito densa também não chega a lugar nenhum. Não chega. E outra coisa que é bem interessante, que os médicos, eles pensam em colocar a informação que eles mais querem que as pessoas tenham no final. Só que no final a pessoa está cansada. E ela não vai reter aquilo. Na minha opinião, tem que colocar mais ou menos no 30% da aula, quando tiver mais ou menos em 30%, 40%, antes da metade. Tu põe aquela informação que tu quer que a pessoa fica, depois tu anda em volta daquela informação. No final, eu deixo sempre uma mensagem reflexiva, digamos assim, que tenha uma conexão com aquela palestra, né? Então, tem que ter um storytelling muito claro numa palestra, sem dúvida. E eu quero dizer uma coisa aqui para os nossos ouvintes, porque, enfim, a gente tem ouvintes de várias profissões, e esse não é só um fenômeno da área médica, né? Na verdade, eventos de praticamente todas as profissões têm esse tipo de problema, inclusive eventos de comunicação, né? Que é a minha profissão de origem e do Paulo também. É muito comum a gente ir em eventos de comunicação e ter apresentações super técnicas, cheias de gráficos e tal, e aí no final das contas está todo mundo dormindo. É um erro humano, né? Muito comum, eu vejo. Claro. Tem a ver com a necessidade das pessoas, em geral, a buscarem pilares, apoios para justificar a autoridade científica, a autoridade da afirmação que estão fazendo. Não que isso não tenha relevância, mas é que isso não é a chave daquilo que vai fazer a boa aula e a boa palestra, né? Porque, como o Davi bem lembrou, você pode mandar um PDF depois que vai
corroborar, assinar embaixo, desenvolver todas as referências que você precise para esse assunto. Agora, não é ali, né, gastando o tempo das pessoas totalmente. Não, e uma das coisas que eu já fiz e funciona bem, funciona legal, é o seguinte: dei a palestra toda, no final da palestra, junto com obrigado, um QR Code gigante. Olha, quem quiser se aprofundar nesse tema, eu tenho um vídeo que eu me aprofundo especificamente. Ele fica um vídeo não listado, foi especificamente feito para aquele congresso, e a pessoa vai lá, ela assistiu minha palestra de 7 minutos, no QR Code tem ela de meia hora. Se quer te aprofundar, tem lá no QR Code. Então, poxa, olha que beleza essa ferramenta, né? A pessoa gostou daquela amostrinha, ela expande depois ali, olhando em casa com mais calma. Não, isso é muito legal, Davi, porque isso trabalha uma coisa que a gente insiste muito, que é uma chave muito, muito importante na comunicação, que é a vertical aprofundada daquilo que você vai ensinar. Porque, eventualmente, existe uma ponta, né, a ponta do iceberg, enfim, que é aquele, digamos, até desde o pitch de 1 minuto até outras coisas que você vai desenvolvendo, uma palestra de 5 minutos, uma aula de 7 minutos. Agora, aquilo tem uma vertical de aprofundamento que o speaker, o professor, o instrutor, ele pode continuar aprofundando exatamente com coisas como essa que você mencionou. Quer dizer, ele pode desenvolver toda uma vertical e ele dá uma aula curta, mas ele tem um vídeo, ele tem um livro que ele cita, ele tem um artigo que ele... É isso, né? Só que as coisas não acontecem todas ao mesmo tempo. Né? Tem um desenvolvimento dessa vertical para quem se interessa e quer se aprofundar. E uma dica boa também, que nos congressos, nunca é interessante tu passar tudo naquela aula. Tu tem que deixar um gostinho de quero mais. Tu tem que deixar um gostinho para o próximo convite, para a próxima vez que tu vai estar no congresso. Tu tem que deixar um gostinho para que a pessoa no intervalo venha falar contigo. Vem cá, mas aquele assunto que tu falou assim ficou meio no ar, e isso também gera um engajamento físico no local real. Como é que a gente mede a qualidade de uma aula? Quantas pessoas vão falar com o palestrante depois que a aula aconteceu? Se o palestrante fica sozinho, ninguém vai falar com ele, aquela aula foi não foi tão boa. Agora, se o palestrante acabou a aula, deu o intervalo, vai todo mundo falar com a pessoa, poxa, aquela aula foi boa, né? Ah, é, com certeza. Sim, essa reação é muito natural, né? Muito natural. Agora é engraçado que nesse momento, não vou chamar aqui de pós-pandemia, né? Porque ainda não acabou, mas pós o primeiro momento, a gente voltou a dar algumas aulas presenciais com todos os protocolos, distanciamento, máscara e tudo mais. E a quantidade de pessoas que vêm falar depois, né, diminuiu um pouco, porque as pessoas estão distanciamento social. Exatamente. Então a gente perdeu um pouco essa referência. Sabe o que acontece com isso, Davi? Assim, as pessoas que elas iam simplesmente fazer meio que aquele cumprimento, aquela coisa, gostei muito da sua aula. Elas até vêm, porque elas continuam ficando a 2 metros de você, 2,5 metros, elas não têm problema em dizer o que elas vão dizer. Mas sabe aquelas outras pessoas que vêm depois de aula, de palestra, que elas querem chegar perto de você, porque elas têm uma dúvida que elas não querem que os outros escutem? Essas não vêm mais, porque elas tinham que chegar no seu ouvido. Aí essa aí, ela vai pegar o seu e-mail e mandar depois. Não, facilita até nisso, né? Mas, mas as pessoas, elas têm um medo de exposição, né? Então elas querem, às vezes, ter aquela duvidazinha em particular, que no momento das perguntas não quiseram fazer a dúvida, né? Isso. Em particular ali. Exato. Maravilha. Davi, você tinha comentado que você dá aula em vários países diferentes, né? Eu imagino que algumas dessas aulas não sejam em português, sejam em inglês ou talvez até em outra língua. Como é que, se isso é verdade, como é que é para você dar aula ou se comunicar numa língua que não é a nativa? Você leva isso de uma forma muito natural ou dá um frio na barriga a mais? Não, ele dá um frio na barriga a mais, com certeza, mas são as aulas onde eu mais treino, né?
Então acaba que tem um nível de treino maior. O que mais me dá frio na barriga é quem vai estar na plateia. Aí eu acho que é a plateia que vai definir, não importando tanto se é português ou se é inglês ou espanhol. Mas o que eu faço? Eu treino muito, né? Então eu faço os slides, eu faço o script que eu vou dizer, escrito da maneira como eu iria falar mesmo, né? Inclusive, se eu for fazer alguma piadinha, alguma coisinha, vai estar piadinha, vai estar escrito lá nos slides. Porque na hora vai ter uma tensão grande, eu tenho que cumprir aquele tempo de 7 minutos, por exemplo, e nos congressos sérios, esse tempo é muito levado a sério. É o seguinte, desliga o computador, tá? Não tem. E teve um congresso na Colômbia que eu fui, que foi interessante, que o pessoal falou assim, olha, tu tem que ficar bem no tempo, tá? Porque senão tu vai ter um mimo. Aí eu, como assim vou ter um mimo? Se eu passar do tempo, eu tenho um mimo se eu passo do tempo? Eu quero assim, se tu passar do tempo, tem um mimo. Eu não estou entendendo muito bem. Eu falei que eu não tinha compreendido. Aí ele me chamou para o evento principal e me mostrou, não, fica aqui que daqui a pouco tu vai ver o que eu estou tentando explicar, porque alguém vai passar do tempo. Aí um cara passou do tempo e o mimo aparece. Eis que mimo em espanhol é um palhaço, tá? E aparece um palhaço e vai na cara do apresentador e começa a fazer palhaçada, todo mundo começa a rir, é impossível a aula continuar. Por que aconteceu isso? Para a organização do congresso não ficar de uma maneira muito negativa, desligar o computador, fechar o negócio, vai um terceiro, vai o palhaço, começa a fazer palhaçada na frente do cara, e aí todo mundo começa a rir e não tem como continuar, entendeu? Então esse era o tal do mimo, que ganhava se a pessoa passava do tempo. Ganha o mimo é o palhaço. Olha, exato. E tem um aspecto, né, justamente, que você está indicando, de evitar que fosse alguém da organização ou responsável pelo Congresso, porque ali tem uma certa dor política e da relação entre as pessoas. Aí vai o palhaço, olha, muito interessante. Sensacional. Poderia, assim, começar a ter os congressos aqui no Brasil e melhorar a organização muito, viu? Não, isso lembra um pouco a técnica que o Paulo usa nos nossos cursos, né? Agora não está usando mais por uma questão de distanciamento, mas para quem está nos ouvindo e não sabe, a gente dá um tempo para as pessoas se apresentarem, e quando a pessoa estoura o tempo, o Paulo vai lá e abraça a pessoa, né? Mesmo se eu tivesse autorização, né? Mesmo antes da pandemia, é uma coisa que é combinada. Não sei se alguém tem algum problema com isso. Pode falar. Só hoje acho que só uma pessoa, né, que falou assim, eu não gosto de abraço. Né? E aí, foi. Não, e aí, né? Aí tu deu um beijo nele? Como é que foi? Não, eu só parei, mas realmente é necessário, né? E a gente tenta manter isso da maneira mais, enfim, carinhosa, mais bem-humorada possível, porque, gente, não dá para você considerar falar em público sem respeitar o tempo. É muito antiprofissional isso, não pode. Né? Eu vou aproveitar para contar uma história que um dos primeiros eventos que eu posso dizer que eu produzi na vida, na verdade eu era um estagiário da agência, mas enfim, era um evento que eu estava envolvido na produção. Teve um palestrante que foi convidado para falar por um determinado tempo, né? E ele estourou esse tempo, mas assim, não é que ele estourou 5 minutos, 10 minutos, ele ignorou e foi em frente, né? E aí a gente começou a pensar só que era um cara muito importante na área e tal, não dava para simplesmente desligar o computador. E a gente começou a pensar em várias possibilidades de avisar ele, né, que ele tinha estourado o tempo. Então começou a colocar cartaz ali, né, enfim, alguém segurando um cartaz avisando que estourou, ele ignorou. Aí a gente mandou uma pessoa lá da produção entrar no palco e colocar como se fosse substituir água, né? Colocar umas garrafinhas de água e aí aproveitar e dar um toque nele. Ele ignorou. E ele foi ignorando tudo e uma hora ele falou assim, olha, é o seguinte, eu estou vendo aqui que eu estourei o tempo, mas eu não quero nem saber, eu vou continuar falando. E continuou. Pois é. Então...
Não é assim que brinca disso. Não é assim que brinca disso. Pois é, foi muito dramático isso. Muito, muito. É muito profissional, isso sem Essa dúvida. história do mimo que eu vi foi a maneira mais leve, assim, porque na verdade o que acontece é a plateia começa a rir tanto que não tem como continuar mesmo. É. Não, eu achei ótimo, porque se tivesse um palhaço lá, aí a gente conseguiria terminar a palestra do cara. Bacana. Muito bom. Gente, sensacional esse nosso papo hoje. Estamos aí nos aproximando já de 1h30, que é uma faixa de tempo que estamos falando aqui de tempo, é uma faixa de tempo que a gente costuma procurar manter, embora a gente esteja em podcast e tenha uma certa flexibilidade, vai para o YouTube também, mas aí são pessoas, o nosso público está acostumado com essas longas entrevistas, onde justamente a profundidade tá em primeiro lugar, né? Então, isso é uma coisa muito, muito legal, mas foi uma conversa muito rica, muito bacana mesmo. Davi, muito obrigado pela sua presença aqui e por tanta coisa tão bacana que você compartilhou aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço ter estado aqui com vocês e também, assim, fico feliz que vocês vão poder ajudar mais médicos aí, melhorar as palestras nos congressos e desmistificar essa história que tem que encher de dados os slides aí, que não é bem assim mesmo. Sensacional. Davi, você tem uns minutinhos finais aí, pode ser 1, 2, 7, 15, o quanto você quiser, para, enfim, dar o seu recado final, para divulgar o seu trabalho, para falar do seu curso, até, enfim, para falar do seu consultório, se você quiser. Eu imagino que muita gente deva estar curiosa e até interessada em se consultar com você. Eu acho que a parte mais interessante que eu queria deixar como mensagem, porque a questão do curso, consultório, botando meu nome na internet, a pessoa vai achar. Mas a coisa mais importante que eu gostaria de deixar é que é o seguinte, que a comunicação é uma das coisas mais importantes que tem na humanidade. Talvez se a gente tivesse uma comunicação melhor e mais efetiva, talvez relacionamentos não fossem desfeitos, talvez brigas não ocorressem, talvez guerras não surgissem se tivesse uma comunicação melhor. Então, muitas vezes, uma interferência na comunicação é que causa um problema de uma proporção muito maior do que ele era no início, se aquela comunicação tivesse sido feita de forma efetiva. E nisso, o que eu acho que eu gostaria mais na humanidade seria uma comunicação que fosse melhor feita, com mais arte, com mais humanidade, com mais carinho, e é essa proposta aí que eu acho que todos nós temos em conjunto, esse é um ponto que nos une, né? Com você, com essa parte forte do storytelling, assim, eu acho que isso une a gente tentar ajudar o mundo a fazer uma comunicação mais artística, mais bela, que tenha um entretenimento, um engajamento e que seja envolvente para as pessoas. E eu acho que isso é sensacional, essa época que a gente está vivendo, onde todo mundo tem no seu bolso uma estação de TV. Verdade, verdade. Muito bom. Sensacional. Muito bom. Nossa, eu não podia concordar mais. Muito, muito, mesmo. Né? Comunicar bem salva vidas, evita guerras, quem sabe ajude a salvar a nossa espécie humana, né? Porque as pessoas confundem as coisas. Elas acham que o planeta está ameaçado. Nunca esteve. Ameaçados estamos nós, humanos, se não tomarmos conta racionalmente, decentemente, do planeta que nos acolhe. Né? Perfeito, perfeito. Pois é. Gente, esse foi o Dr. Davi Guzmão aqui conversando com a gente. Mais um super convidado da nossa segunda temporada. Enfim, se essa é a primeira vez que você está nos ouvindo, clique aí no sininho, assine o canal. Se você estiver nos ouvindo no podcast, fale para os seus amigos sobre o nosso podcast. Ele está disponível em basicamente todos os agregadores. E acessem o nosso site, storytalks.com.br, para dar uma olhada na nossa agenda de cursos. Doutor, muito obrigado. Nos vemos por aí.
né? E está convidado para voltar aqui no nosso programa mais para frente. Talvez ao vivo, quando a gente estiver em Porto Alegre mais uma vez. Isso. Maravilha. Obrigadão, pessoal. Foi muito bom esse bate-papo. Até mais. Obrigado, prazer. Tchau, tchau.